Hoje eu quero conversar com vocês sobre o tema, porque os homens têm medo de mulheres experientes e, digamos assim, mulheres fortes. Porque o homem, ao encontrar uma mulher assim, fica assustado e decide que, mesmo que tenha gostado muito dela e quisesse, talvez, continuar com algum tipo de relacionamento, encontros, mas pode ficar com medo do fato de ela ser assim. Então, neste vídeo, quero falar especificamente sobre o tópico de mulheres fortes e experientes que pode ser atraente, interessante, inteligente, mas, ao mesmo tempo, pessoas solitárias, então por que os homens as assustam? E a primeira coisa é que a ideia de perder a posição dominante de um homem é inaceitável, ou seja, um homem, vendo a aparência de uma mulher, vendo que ela entende o que quer, vendo a confiança dela, percebendo que ela é forte, talvez até determinada. Dá para ver que ela já viveu algo nesta vida, ela tem alguma experiência e ela pode ter vivido algo nesta vida. Então, nesse momento, o homem fica muito assustado com a competição. O homem está acostumado a ser o principal nos relacionamentos e mesmo que isso, digamos, não seja falado no casal, um homem ainda precisa sentir em alguns momentos que ele é o principal. A família depende dele. Sua decisão é a mais importante. E aí, ao ver encontrar uma mulher assim, o homem talvez admire, fique encantado, mas ao interagir, ele percebe que não é bem a sua praia. Talvez ela se torne uma boa concorrente e, possivelmente, o homem perca sua posição. Percebendo-a como uma concorrente, é mais fácil para o homem abrir mão de uma mulher assim e encontrar uma opção mais simples para ele. Essa é a primeira razão. A segunda, os homens ainda têm esse estereótipo, ou seja, se a mulher é experiente, quer dizer, digamos que ela já teve relacionamentos, talvez não apenas um. O homem entende que se os homens anteriores receberam uma demissão ou algo assim não deu certo com os homens anteriores, por algum motivo, é bem possível que com ele também não dê certo. Ou seja, o homem ou tem medo de ser abandonado, ou percebe que algo não está certo. Ou seja, talvez a mulher, digamos, seja meio indomável. O homem, novamente, pode se sentir perdido porque, para ele, isso é uma opção muito complicada. O homem, frequentemente, para ele, essa é uma opção muito complicada. O homem, muitas vezes, é melhor escolher uma opção mais simples, onde haja menos medos. Então, a mulher, experiente, que já teve relacionamentos, que já passou por separações, o homem entende que isso é um medo para ele. Medo de ser abandonado, medo de que nada dê certo, medo da dor, da separação. O homem, naturalmente, também, assim como a mulher, está assustado. Sentem a dor e o sofrimento nas separações e desilusões. Próximo, medo de que a mulher comece a comparar. Medo de ser pior. Para o homem, isso é muito importante. Ser, digamos assim, um super-herói, sei lá, em todos os aspectos, inclusive no íntimo, e entendendo que o homem, percebendo que a mulher já teve um certo número de homens na vida dela, ele tem medo de que ela comece a comparar. E se ele acabar sendo pior que o anterior ou os anteriores? E esse medo também fica na cabeça. E, além disso, o medo de que ela o compare como parceiro. Ou seja, se eles forem morar juntos, a mulher já é divorciada e está construindo novos relacionamentos. Ou seja, tudo que ele fizer, ele tem medo de que ela compare se ele faz melhor ou pior do que os homens anteriores. Próximo, um padrão alto. Isso assusta muito os homens. Uma mulher que já esteve em relacionamentos, em diferentes relacionamentos, aprendeu a se ouvir. Ela aprendeu a entender o que ela quer. O que ela quer de um relacionamento, de um homem, o que ela quer da vida. Ela não quer mais se contentar, ou menos, porque ela iria querer algo pior do que ela quer. É melhor não ter nada. Então, o homem sente esse padrão alto, ele vê as exigências da mulher. Ele percebe o que ela quer e já começa a ficar assustado, achando que, talvez, ele não consiga dar tudo isso a ela. Ele vê o que ela quer e já começa a ficar com medo de que talvez ele, mas não conseguirá dar tudo isso a ela. Ou seja, não consegue atingir o nível que já está. Portanto, mais uma vez, um homem pode decidir não ir longe demais em um relacionamento com uma mulher assim. É melhor logo encontrar uma opção onde as exigências sejam menores. Vamos em frente. Dominado. Esse medo dos homens, especialmente quando eles veem que a mulher já teve relacionamentos passados, talvez até mais de um. A mulher é forte, determinada, focada, ela conquista muito, consegue o que quer na vida. O homem, por sua vez, já começa a pensar: se eu consigo conquistar uma mulher assim, ou seja, se eu consigo ser mais forte que ela, e se eu não for mais forte que ela, então vou me tornar um cachorrinho. E para o homem, ser chamado de um cachorrinho para muitos, um verdadeiro pesadelo. O homem não quer ser um cachorrinho. Ainda assim,
o homem é o principal, ele quer liderar a família. E ao ver uma mulher assim, como uma fortaleza, o homem entende que aqui é tudo ou nada, ou ele é o cara. Ou ele se torna um cachorrinho. Por isso, ele decide que essa mulher é, bem, complicada demais, não é para ele, ele quer ser o homem. Não ser um cachorrinho, inteligente demais. Uma mulher inteligente, mas, novamente, experiente, naturalmente, já passou por muita coisa na vida. E se ela ainda assim continua conquistando, avançando, alcançando resultados, se aprimorando, se autoconhecendo? O homem a escuta e percebe que ela é muito inteligente, mas porque um homem frequentemente escolhe uma mulher mais simples, digamos, por mais burra, talvez porque ao lado dela ele se revela, ele pode se sentir como ele realmente quer ser. Ou seja, eu quero ser forte, corajoso, quero que ela me escute de boca aberta, eu quero liderar o caminho, digamos, ser, bem, digamos, no relacionamento, o principal, ou seja, aquele que lidera. Mas, em relacionamentos onde a mulher é muito inteligente, o principal, é que é complicado. Mais uma vez, o medo disto ou da submissão, ou o facto de ser difícil para uma mulher assim. É complicado lidar com isso para continuar sendo homem, ou seja, é preciso estar, digamos, em forma. Novamente, o homem prefere ir para onde é mais fácil, por isso muitas vezes acaba com uma mulher experiente, inteligente e interessante. Acontece que é na solidão. Vamos lá, demandas altas. Bom, isso é novamente um estereótipo. Quando um homem vê uma mulher inteligente e bonita, que já teve relacionamentos, experiente, ele percebe, ou seja, ele a observa, vê como ela é e já consegue captar, ou seja, ela provavelmente tem grandes expectativas, então é preciso ter algum tipo de recursos materiais, recursos para atender todas as suas demandas. E muitas vezes na vida as coisas são completamente diferentes e é exatamente por isso que muitas vezes uma mulher bonita, bem cuidada, interessante e inteligente, a mulher fica sozinha, porque os homens simplesmente têm medo delas, têm medo de que não vão conseguir lidar com uma mulher assim, de que não vão conseguir conquistar essa fortaleza. Embora, na verdade, essas mulheres são absolutamente diferentes do que esse tipo de pensamento estereotipado, dizemos, faz com que o homem descreva o que ele acha. Por isso, é mais fácil para ele ir, de alguma forma, encontrar uma mulher mais simples, talvez menos bonita, menos inteligente, uma mulher mais básica. Mas ele vai saber exatamente que com ela, por exemplo, não vai precisar gastar muito, como ele entende que ela não vai pedir muito, ela não precisa de muita coisa. Isso acontece que, muitas vezes, mulheres inteligentes, bonitas, interessantes e focadas em objetivos permanecem sozinhas porque elas simplesmente assustam os homens com sua realização interior. É tudo que tenho para este vídeo. Era eu, Alisa Vardulskaya, com você. Espero seus likes e inscrições. Escrevam o que vocês querem discutir nos novos vídeos. Não esqueçam de clicar no sininho. Ó, pessoal!